Primeiro, eu quero agradecer. É sempre um prazer imenso estar aqui. Já conheço grande parcela de vocês. É sempre uma alegria quando eu vejo o Enzo, a Cristiane. Eu passeio aqui pelo Cresce, Marcos e todos, tá? Obrigado pelo carinho de sempre. Eu estou na minha casa. Eu sou corretor de imóveis, igual vocês, e tenho uma outra profissão, que é advogar. E começou a aparecer uma nova modalidade de locação no mercado, que é o famoso Airbnb. Ressalto que o meu compromisso hoje aqui com vocês é, em pouco mais de 1 hora, fazer com que todos entendam a funcionalidade e aonde o corretor pode ou não pode fazer. Então, se eu não conseguir transmitir isso, daqui 1 hora vocês me cobrem, que nós vamos insistir até que todos entendam. Porque é importante para o corretor, porque o corretor que não sabe como é que funciona essa alocação por temporada, ele pode, além de sofrer eventualmente um processo ético por estar prejudicando um cliente, ele pode sofrer uma consequência financeira, uma ação judicial para ser ressarcido em função de ter realizado algo errôneo. Tá? Da mesma forma que hoje a maior empresa de locação de automóveis não tem um automóvel, né, que é o Uber, a maior empresa de táxi não tem um táxi, o mercado costuma dizer que a maior empresa de hoteleira é o Airbnb e ele não tem um único imóvel na sua carteira. Tá? A ideia aqui hoje é esclarecer para vocês se o condomínio... Espera aí, estou me achando aqui. Se o condomínio, se ele pode impedir uma alocação por temporada, para que a gente possa entender o que é uma alocação por temporada, se o condomínio pode limitar o número de ocupantes numa unidade, privar os hóspedes de utilização de áreas comuns, não receber e entregar chaves na portaria, cobrar taxa para alocação por temporada, incluir cláusula proibitiva na convenção ou no regimento interno para essa alocação por temporada. Tudo o que eu vou dizer aqui para vocês, daqui para frente, é com base nos julgados dos tribunais, que ainda é uma matéria nova, nós temos poucos julgados, mas o que eu construí aqui foi com base nos julgamentos. Eu não estou divagando, não estou achando que esse seria o melhor caminho, eu tenho minha opinião pessoal, mas o que eu vou mostrar para vocês é o que os tribunais têm decidido. Então, o que os prédios enfrentam quando a gente fala numa locação por hospedagem? Todo mundo sabe o que é o Airbnb aqui? Perfeito? Tá, então isso é importante. O que os condomínios têm enfrentado em função do Airbnb? Uma falta de segurança, porque transitam ali inúmeras pessoas que não fazem parte da rotina do prédio, risco de uma autuação municipal. Tenho conhecimento de algumas que, inclusive, participei. A doutora, minha colega, acabou de me contar, num caso de um prédio dela, que também teve uma autuação, vou explicar para vocês. Desvio de finalidade, em tese, um prédio residencial não se presta a uma locação por hospedagem, vou explicar por quê. Falta de respeito ao RI e à convenção. Utilização de áreas comuns, então, o hóspede ele quer utilizar áreas comuns, só que aquele condomínio é para os moradores. E a responsabilidade da portaria pela guarda das chaves. Então, como é que você vai fazer uma locação com o prédio como se ele fosse um hotel e o porteiro não vai segurar as chaves? Inviabiliza a tua locação. Só que, ao mesmo tempo, o porteiro ficar com as chaves traz uma responsabilidade civil para o condomínio. Tá? Como é que está funcionando o Airbnb mundo afora? Miami declara guerra ao aluguel temporário, inclusive ao Airbnb. Lembrando que o Airbnb é o maior exemplo que a gente tem de locação rápida por sites, mas existem outros. Tá? A gente fala do Airbnb porque é o maior que tem, mas isso vale também para outros aplicativos de hospedagem. Arrendar através do Airbnb já é proibido na Alemanha. Airbnb, problemas em Nova York, São Francisco, Berlim, Paris e Barcelona. E essa é uma notícia agora que diz: proibição de Airbnb em Miami Beach ainda persiste, tá? Viver em condomínios não é novo, então esses problemas surgem porque a gente está numa habitação que
há 2000 anos antes de Cristo, já existem relatos de vivência em, logicamente que não é o condomínio que a gente conhece, mas são propriedades compartilhadas. E a figura do síndico, do representante, já vem também de Roma, era aquele que representava a urbe, a coletividade, e fazia a gestão de prédios públicos ou privados. Oi? É o síndico, síndacos. Hoje, em São Paulo, esse dado aqui está desatualizado, a gente bateu no último censo 12 milhões de habitantes, sendo que no estado, no município de São Paulo, metade da população ou mora ou trabalha em condomínios. O que quer dizer isso para vocês, para nós, corretores? A cada 2 negócios que nós formos realizar, fatalmente um vai acontecer dentro do condomínio. Então, entender a funcionalidade do condomínio é essencial para o corretor, para que ele saiba como operar e, se ele tiver esse diferencial, ele com certeza vai sobressair. Esses condomínios chegam a movimentar, isso eu estou falando em São Paulo, no estado de São Paulo, 13 bilhões de reais. Equivale ao PIB de cidades como Porto Alegre e Curitiba. Hoje, o mercado de condomínios é um mercado que não aceita a crise. O país está numa situação difícil, mas aquele que vende serviços, aquele que é síndico profissional, aquele que, de qualquer forma, presta um serviço para o condomínio, ele não tem, é um mercado que está em alta, é um mercado próspero. Logicamente que todo o mercado que está aquecido, ele passa a ter uma migração, assim como a gente tem na corretagem. Quando o mercado está aquecido, muita gente acaba virando corretor, ou a gente tem aqueles pseudos corretores que a gente atuou aqui durante longos anos. Esse é o desafio do gestor do condomínio, seja do síndico, do administrador, deixar o condomínio com patrimônio totalmente atualizado. E o patrimônio, ele começa assim. Quando o administrador entrega o condomínio, ele entrega o prédio nessas condições, ele entrega um prédio bonito. Mas, ao longo dos anos, a má gestão desse condomínio acaba trazendo uma desvalorização, seja ela por uma colocação inapropriada de um toldo ou para permissão de alterar a fachada. Quando a gente olha, a gente às vezes não consegue identificar o que está errado, porque é muita coisa errada. Só que o síndico, infelizmente, ele tem uma função que não é só... ele tem a função política também. Porque, para ser eleito, ele depende do voto daqueles que estão ali. Então, muitas vezes, ele não quer se indispor com aquele vizinho. Mas, infelizmente, o síndico tem que trabalhar reprimindo situações como essas, para que o prédio não fique uma desordem. E isso vai refletir diretamente no valor da unidade imobiliária. Nós temos dados que a má gestão de um condomínio, ele chega a desvalorizar, essa é uma informação do Infomoney, 30% do valor da unidade. Então, se eu tiver um apartamento que vale R$1 milhão, se ele estiver sendo mal gerido, o patrimônio vai estar reduzido, por exemplo, a R$700 mil. E vai refletir no patrimônio unitário daquele morador. Então, ele diz, eu prefiro não pagar um síndico profissional, eu prefiro economizar aqui. Isso vai estar... Ele precisa ver o que ele está economizando, porque vai estar refletindo diretamente no patrimônio final dele. Fora isso, nós temos o desgaste natural das edificações. Tá? Aqui eu peguei no próprio site do IBAP, que ele diz que a depreciação ela é calculada por levantamento do custo de recuperação para deixá-lo no estado de novo, ou no caso de bens novos ou projetos hipotéticos. A ABNT 14653, ela tem um cálculo que o imóvel se deprecia, em média, 4% ao ano. Isso quer dizer que, ao longo de 25 anos, esse bem chegaria ao valor zero, se não tiver as manutenções e o reaproveitamento e a recolocação do patrimônio no seu estado natural. Tá? Pessoal, não se preocupem em copiar, depois quem já me conhece sabe que me manda e-mail ou eu mando a apresentação. Tá? Doutor, isso está muito bom, muito interessante, e o Airbnb? Bom, quem entra no Airbnb vê algo parecido com isso.
Primeira situação, a pessoa quer se hospedar. Ela não está procurando um prédio residencial, ela busca check-in, check-out, hóspedes. Tá? Daí eu selecionei, vai me aparecer uma tela, por exemplo, como essa. Perto da Paulista, amplo e confortável. O que me chama a atenção aqui, horário do estabelecimento para check-in, das 2 da tarde às 2 da manhã. Tá? Então, imagina um prédio, domingo, feriado, o senhor pediu uma pizza, está ali descendo e está chegando um povo com mala, querendo ser atendido como se estivesse num hotel, mas, na verdade, ele está no seu prédio residencial. Tá? Essa é a situação. Estadia mínima de 1 noite. Ué, estadia, mas não prédio residencial? Cabe estadia em prédio residencial? Tá? Então, a pessoa entra naquele site, vê esse tipo de situação, mas ela vai se deparar com o quê? Ela vai se deparar com um prédio parecido com esse, são os prédios residenciais que nós temos aqui em São Paulo, certo? Ele vai se deparar com um porteiro com esse perfil, porque são os porteiros que nós temos nos edifícios em São Paulo, e com esse tipo de problema. Aquele que convive, a criança pula, o morador está furando porque ele quer colocar o varal ou quer repor o quadro. Porém, a pessoa está imaginando se hospedar no hotel, pagando o preço 1/3, às vezes, do valor. Ele quer ser recebido, que levem as malas dele, e quer ter esse tipo de sossego. Coitado, manda ele vir no meu prédio para ele ver. Manda fazer Airbnb lá. Só que, qual que é o problema? O problema são os prédios que estão no meio do caminho. Que o incorporador tem edificado condomínios com perfil comerciais, mas são prédios registrados como condomínios residenciais, que nem você tem lá, Amanda. Né? Então, o incorporador constrói um prédio residencial, unidades pequenas com serviços, que já propicia aquele que está morando ali, aquele que compra, muitas vezes, metade daqueles adquirentes, são adquirentes para dar uma destinação comercial para o bem. Tá? Então, agora a gente vai ver qual é a legalidade ou não de uma situação como essa. Então, por um lado, nós temos o direito de propriedade. Tá? Então, eu tenho uma unidade, eu posso dispor dessa unidade. A lei me diz, a Constituição Federal diz que eu posso dispor da minha unidade. O 1335 traz os direitos dos condôminos, assim como a lei 4591. Vou entrar em cada uma delas. Então, são direitos dos condôminos usar e fruir livremente e dispor da sua unidade. Então, em tese, eu quero fazer o que eu quiser dentro da minha unidade. Eu posso, em tese eu posso. Mas eu tenho que usar, aqui já começa algo que começa a incomodar. Eu posso usar conforme a destinação, e contanto que eu não exclua a utilização dos demais possuidores. Então, já encontro aí o primeiro limitador. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não perturbe o próximo. Tá? É garantido o direito de propriedade. Então, quando você diz para aquele morador, olha, você não pode fazer Airbnb aqui, ele diz, a Constituição me garante o direito de propriedade. E nós temos a lei de 64, a antiga lei do condomínio, que está em vigência no que não contraria a legislação, o novo Código Civil. E ela traz o quê? Cada condômino tem o direito de usar, fruir com exclusividade a sua unidade autônoma, segundo conveniências e interesses, condicionados umas e outras à norma de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns, de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao uso das mesmas partes para todos. Ok? Então, por um lado, eu tenho que eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu quadrado, dentro da minha propriedade, a lei me garante, a Constituição me garante, porém, existem alguns limitadores. Mesmo na permissão, já consta que você pode fazer desde que não interfira no direito alheio, certo?
E o que limita a utilização da propriedade do jeito que eu quiser? Por exemplo, direito de vizinhança, direito dos condôminos, teoria da pluralidade dos direitos, desvio de finalidade e a legislação. O 1277 diz que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde dos que ali coabitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Se o meu vizinho estiver me perturbando, o síndico, ele em nome do condomínio, ou aquele vizinho em defesa dos próprios interesses, pode entrar com uma ação para tentar impedir que aquele morador utilize de forma nociva uma propriedade. São deveres dos condôminos dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não utilizar de maneira prejudicial sossego, salubridade, segurança ou aos bons costumes. Da mesma forma, eu estou limitado a não perturbar sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Certo? E o que diz a teoria da pluralidade dos direitos limitados? Nessa teoria, os juízes têm embasado diversas sentenças e diversos acórdãos judiciais. Que ele está dizendo o quê? Em função da quantidade de propriedades, existe uma supremacia do interesse coletivo em detrimento ao direito privado. Então, o que prevalece é o interesse coletivo e não o direito individual daquele morador querendo exercer algo que, eventualmente, vai estar infringindo no direito alheio. Tá? Então, até aqui, está ok até aqui, pessoal? Pelo que a gente viu até aqui, então quer dizer que se eu não perturbar, eu posso fazer Airbnb? Em tese, sim. Pelo que eu trouxe, em tese, sim, mas não. Eu vou mostrar para vocês, existem limitadores maiores do que a perturbação. A perturbação é um deles. Se você perturbar, você não pode, independente do que você faça dentro de um condomínio. Mas, se eu não perturbar, eu também não posso. Por que eu não posso? Primeiro, a gente precisa entender a legislação. Como é que eu posso locar uma unidade dentro de um prédio? Então, eu tenho a locação do artigo 46, a alocação superior a 30 meses, é a alocação que a gente faz, a alocação de 30 meses, que é a alocação corriqueira que nós realizamos, a alocação, estou falando residencial, por 30 meses, certo? Nós temos, no artigo 1º, a menção de que a locação em hotéis, aparte-hotéis, vaga autônoma de garagem, imóveis da propriedade da União, não fazem parte da legislação da 8245. Então, todas as vezes que eu tratar de aparte-hotéis, residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários, como tais sejam autorizados a funcionar, precisam de autorização para funcionar, não são regulados pela lei de locação. Está aqui, ó. A locação em imóveis urbanos regula-se pelo disposto da lei. Porém, continuam regulados pelo Código Civil e disposições especiais essas situações que eu passei para vocês. Tá? E a lei também traz a possibilidade de uma alocação por temporada. O que é uma alocação por temporada? É uma alocação de até 90 dias. É aí que mora o problema. Tá? Eu tive a honra de conversar com um dos doutrinadores, o Silvio Capanema, que foi quem realizou o anteprojeto da lei de locações. Inclusive, ele me mencionou, me confidenciou, que no anteprojeto da lei de locações, a locação por temporada constava que ela era especificamente para locais de veraneio ou locais litorâneos. Isso constou no anteprojeto, porém, não passou, e hoje o que nós temos considera-se locação para temporada, aquela destinada à residência temporária, para a prática de lazer, cursos, tratamento, feitura de obras e outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias. É isso que diz a lei de locações. Tá? E o que diz a lei de hospedagem? Então, se por um lado eu tenho que a lei de locações me institui que eu posso fazer uma locação por 30 meses ou abaixo de 30 meses, que a locação em aparte-hotel não se aplica, ela complementa dizendo o quê?
dizendo que as hospedagens são empreendimentos ou estabelecimentos, independente da sua constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidade de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede. O condomínio poderia ser um local de hospedagem e estabelecimento, independente da forma de constituição? Poderia. Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou administrem em condomínios residenciais, frisem-se, em condomínios residenciais, a prestação de serviços de hospedagem em unidades mobiliadas, equiparadas, bem como outros serviços oferecidos a hóspedes, estão sujeitos ao cadastro de que trata essa lei e ao seu regulamento. Um condomínio residencial pode se enquadrar à lei de hospedagem? Estou fazendo a leitura da lei de hospedagem. Pode, está aqui, ó. Desde que estejam sujeitos ao cadastro que trata a lei ou ao regulamento, que é o caso, por exemplo, de um flat. Você vai no flat, esse flat está cadastrado na Embratur, ele paga licença de funcionamento, e quando você se hospeda lá, você emite, inclusive, o estabelecimento te emite, inclusive, uma nota fiscal. Tá? O que diz o restante o artigo seguinte: no caso de empreendimentos ou estabelecimentos conhecidos como condomínio hoteleiro, flat hotel, hotel residência, a parte condominial ou similares, o condomínio se enquadra, ele deve possuir licença edilícia de construção ou certificado de conclusão, expedidos pela autoridade competente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para o incorporador, está à mercê, está suscetível a uma hospedagem, quando ele for criar aquele empreendimento, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um enquadramento específico. Só que não é qualquer região que permite um enquadramento específico no uso comercial, porque a hospedagem ela tem uma destinação comercial. Uma localidade estritamente residencial, ela não vai conseguir ter um enquadramento comercial. Por quê? Porque existe um impedimento pela lei de zoneamento. Tá? E nesses casos, se houver a possibilidade, se for, por exemplo, uma região mista, ou uma região comercial, ele pode sim edificar um prédio residencial com serviços. Para isso, ele tem que constituir na convenção ou na instituição do condomínio essa finalidade. A convenção do condomínio ou memorial de incorporação ou ainda instrumento de instituição condominial com previsão da prestação de serviços hoteleiros aos seus funcionários, aos seus usuários, condôminos ou não, com oferta de alojamento temporário para hóspedes, mediante contrato de hospedagem no sistema associativo, também conhecido como PUI locação. Então, o prédio pode ter o funcionamento como um local destinado à hospedagem. Se o incorporador não fez isso na instituição do condomínio, o condomínio pode fazer depois? Pode, alterando a convenção. Só que não basta alterar a convenção por 2/3. Ele precisa ver se aquele prédio está numa localidade que permita o registro nos órgãos conforme a situação. Tá? O que diz, olha que interessante, o que diz o parágrafo 2º do artigo 24º? O disposto nessa lei não se aplica a empreendimentos imobiliários organizados na forma de condomínio, que contem com instalação e serviço de hotelaria à disposição, cujos proprietários disponibilizam suas unidades para uso residencial ou para utilizar por terceiros por períodos superiores a 90 dias. O que a lei está dizendo? Se for acima de 90 dias, você não precisa regular e nem me registrar como empreendimento de hospedagem. Para mim, lei, você não é um empreendimento hoteleiro. O que o Rio de Janeiro fez de forma acertada? Fez um decreto municipal e colocou para o Rio de Janeiro, a partir de 30 dias, não configura a hospedagem. Resolveu, então, os prédios que quiserem alugar por períodos de acima de 30 dias, não é um problema do Estado, não é um problema do município. Tá? Em São Paulo, nós não temos isso. Temos a legislação federal que diz que, acima de 90 dias, nós não estamos regulados, não está regulado a lei de hospedagem. A lei de hospedagem traz os tipos de locais que são considerados hospedagem. Hotel, resort, hotel fazenda, cama, café, hotel histórico, pousada, flat e a parte hotel. Algumas pessoas, de forma errônea, tentaram enquadrar aquela locação no cama e café,
que nada mais é do que um albergue, que também é proibido você ter um albergue dentro de um condomínio residencial, da mesma forma. Por quê? Porque a destinação de um albergue é uma destinação comercial e isso não pode ocorrer num prédio residencial. A portaria 100 do Ministério do Turismo, ele dispõe da política nacional e o decreto complementa dizendo o quê? Somente poderão explorar ou administrar meio de hospedagem e turismo, restaurantes e acampamentos turísticos, empresas e entidades registradas na Embratur. Então, para o prédio funcionar, ele tem que ter o registro devido na Embratur. Se ele não o fizer, ele está desviando a finalidade daquele prédio. Tá? Então, o prédio é residencial. Se eu locar através de um meio de hospedagem, eu estou dando uma destinação comercial. Ah, mas a locação também não tem uma remuneração? Tem, mas a lei de locações te permite que você faça esse tipo de operação. A lei de hospedagem diz que esse tipo de operação é restrita para empresas específicas de meio de hospedagem, desde que o prédio esteja regularizado. Te dá a opção para o condomínio regularizar, se for de interesse do condomínio. Tá? O problema nasce na locação por temporada, porque a locação por temporada traz que você pode locar o imóvel por temporada por até 90 dias. Então, quem defende a modalidade do Airbnb tenta enquadrar de forma errônea na locação por temporada. Olha, eu loquei por 5 dias. Isso é locação por temporada. Só que o hábito constante faz com que não seja uma locação por temporada, seja uma pseudo-locação por temporada. Ele está apenas disfarçando aquela locação por temporada, que, na verdade, nada mais é do que uma hospedagem. É lícito ao proprietário emprestar a sua unidade, ocupá-la com o número de pessoas que ele quiser. O que ele não pode é desrespeitar a legislação nem desviar a finalidade daquele prédio. A locação por meio de um site, por si só, não infringe a legislação. O Airbnb não é proibido. Não tem nada de irregular no Airbnb. O que é irregular é colocar um imóvel residencial para ser locado por hospedagem dentro de um condomínio que é estritamente residencial. Tá? Se eu quiser colocar no Airbnb uma locação de 90 dias, não existe nenhuma irregularidade, conforme eu mostrei para vocês pela legislação. O que diz a lei? O que diz a jurisprudência? A gente não tem... A lei eu mostrei para vocês. O que diz os tribunais? O que os tribunais entendem? Como é que isso funciona? Locação de apartamentos por temporada, vetada pelo condomínio, prazo para a cessação da locação e multa para hipótese de descumprimento da citada regra proibitiva, fixadas em Assembleia Geral Extraordinária. Restrição ao direito de propriedade respaldada na teoria da pluralidade dos direitos limitados, o que eu falei para vocês. O juiz falou, você não pode locar desse jeito, porque eu estou falando da teoria da pluralidade dos direitos limitados, o que você não pode achar que, em função de você ter o direito de propriedade, você pode, em detrimento dos demais que ali coabitem. Ok? A convenção prevê a aplicação de multa para o condômino que destinar o apartamento para a finalidade diversa do prédio, que é residencial. Ok? Então, houve uma locação por meio do aplicativo e a pessoa recorreu e a justiça entendeu que ela não poderia fazer isso. Tá? Nesse caso, a justiça entendeu que a pessoa poderia locar pelo aplicativo. Por quê? Alega estar sofrendo ameaças por parte do requerido, inclusive com a aplicação de multas e constrangimentos ao locatário, haja visto que o condomínio inadmitir a modalidade de locação por temporada, trazendo insegurança aos moradores. A liminar para abster-se de aplicar as sanções requerentes em virtude da locação por temporada. Não pode a convenção regular o modo que se dará a locação, nem tampouco criar regras dissoantes ao Código Civil. A requerente mostra ser proprietária, a razão pela qual tem direito de locá-lo nos limites legais, se assim desejar, não devendo o condomínio admoestá-la. Inclusive, a própria requerente não se ouvida em dizer que as locações, de acordo com a convenção, são feitas em caráter residencial. Então, esse é um imóvel na região da Paulista, onde a inquilina, a proprietária, está locando de forma residencial por temporada. Ela está locando por 30 dias, ela locou o outro por 90 dias, e o condomínio quis impedir isso. Então,
como que o condomínio fez? Ele disse que era proibido a locação por temporada. Ele não pode proibir a locação por temporada porque a lei permite. Ele tem que... esse tem sido o erro dos condomínios. Ele pode impedir a locação por hospedagem, mas não proibir a locação por temporada. Aí ele está infringindo o direito alheio. Aqui, locação por temporada impedida a restrição à propriedade, limita o direito de propriedade por meio de regulamento interno. Da mesma forma, o condomínio chamou uma assembleia e falou, aqui é proibido locação por temporada. Não é o caminho. Ele não pode proibir a locação por temporada, ele pode proibir a locação por hospedagem. Tá? Ele pode limitar o número de ocupantes dentro de uma unidade. Apesar de interferir no direito de propriedade, a justiça tem entendido que ele pode. Não limitar o número de ocupantes, de proprietários, mas, no caso de locação, a justiça entende que pode em função da perturbação. Então, por exemplo, um apartamento de 50 metros não comporta 15 pessoas, que são situações que a gente vê na prática dentro de prédios residenciais em momentos de temporada, seja no Rio de Janeiro, na hora da Copa do Mundo, Carnaval, ou no fim do ano, na região da Paulista. Então, o condomínio pode sim regular de forma razoável, apesar de estar legislando em cima de direito de propriedade. E o que a Justiça diz? Não se vislumbra limitação por parte dos moradores e familiares, mas apenas restrição quanto à quantidade de ocupantes de apartamentos destinada à locação por temporada. Tal destinação visa a atividade lucrativa desassociada da função social da propriedade, sobrepondo o direito individual do proprietário em detrimento ao direito coletivo dos demais moradores. Ok? Aqui a gente tem mais uma sentença. Reforma, ausência de limitação de utilização do imóvel por parte de moradores familiares, restrição quanto à quantidade de ocupantes destinados à locação por temporada, atividade lucrativa desassociada da função social. Direito individual que não pode sobrepor aos demais, mantida a decisão assemblear. Então, a Assembleia entendeu que deveria limitar, sim, a quantidade de pessoas por unidade e a Justiça tem entendido que isso é, sim, razoável. Tá? Esse caso é muito interessante, é um caso em que o proprietário, e eu passei por um caso exatamente igual aqui em São Paulo, na região da Paulista, onde o proprietário ele colocou o imóvel para alocar como se fosse um hotel. Então, aqui ele colocou assim, Arte Suite Home Boa Viagem Beach, que na verdade era condomínio Home Boa Viagem Beach. Então, ele colocou hotel. Então, ele está, inclusive, induzindo a erro aquele usuário. Tá? No seu prédio ocorreu isso. Eu tenho um condomínio em São Paulo, onde a atuação, a Prefeitura de São Paulo chegou para interditar o condomínio. Por quê? Porque existiam anúncios inerentes à locação por hospedagem no condomínio residencial. Só que a fiscalização chegou, o prédio era parecido com aquele do meio, unidades pequenas, propensas à locação por temporada, eram apenas algumas unidades. Nós conseguimos mostrar para o fiscal que aquela não era uma prática de todos os moradores, eram apenas unidades isoladas, que nós já havíamos notificado todos eles para suspensão e queríamos ingressar com uma ação na Justiça. Ele queria, inclusive, interditar o prédio. No seu caso, que é interessante, que você acabou de me contar, que você teve o prédio teve uma multa de R$120 mil. Porcentagem pela fração do terreno. Por quê? Porque o setor hoteleiro também está incomodado. Independente de ser uma denúncia ou não, está se infringindo a legislação. Tá? O que a gente tem que observar é que, muitas vezes, o condômino faz, o prédio não sabe, e o corretor acha que não tem problema. Só que isso pode tomar um vulto tão grande que o prédio ele pode ser compelido a arcar com uma multa e sofrer uma medida constritiva. Então, eu vou fazer rapidamente a leitura desse acórdão, onde a utilização do imóvel de maneira a prejudicar a segurança, sossego e bem-estar dos demais condôminos. Hipótese em que a ré agravante promove a alocação de cômodos em seu apartamento a pessoas estranhas ao condomínio por curto período de tempo, o juiz até frisou, dias, semanas, mediante veiculação de anúncio e propaganda em sites da internet com alteração do nome do condomínio para Arte Suites Home Boa Viagem.
Tal atividade denota prática comercial, destinada a apartamento, a espécie de hospedaria e albergue, o que é vedado pela Convenção, que atribui caráter exclusivamente residencial e veda a destinação diversa das unidades. Tá? Então, o que os juízes têm decidido? Que locar, através desses aplicativos, desvia a finalidade. Por quê? Porque hospedagem é restrita a locais de hospedagem. Então, se eu fizer isso dentro de um prédio residencial, eu estou alterando a finalidade. Posso fazer dentro de um prédio se esse condomínio tiver uma estrutura para isso e tiver no seu bojo, na convenção, a possibilidade, ou na especificação, a possibilidade de receber hóspedes e funcionar de forma regular. Mais um caso, taxa de locação por temporada. O prédio entendeu que ele ia alocar, isso aconteceu na praia, ele ia alocar para as pessoas, toda vez que alguém locasse o imóvel para a temporada, ele ia cobrar uma taxa extra. A Justiça entendeu que isso não é viável, que isso infringe a legislação. Tá? Aqui, nós temos mais um caso de uma decisão onde a Assembleia criou regras restringindo a locação por temporada, no prazo mínimo de 30 dias, limitou a habitação a 6 pessoas, ação proposta pela proprietária, o tribunal, o juiz de primeira instância julgou que a pessoa poderia fazer e o tribunal reformou, com a seguinte decisão. Declara a nulidade da referida cláusula aprovada na Assembleia, que restringiu o prazo mínimo de contrato por temporada e limitou a habitação. Sentença de procedência, pautando-se no direito de propriedade garantido pela Constituição, que confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa. Em conformismo do condomínio, a sentença foi reformada para julgar improcedente os pedidos autorais do autor. Direito de propriedade que não pode ser exercido de forma absoluta, em prejuízo ao sossego, saúde e segurança. Aplicação da teoria da pluralidade dos direitos limitados. Então, o que o condomínio tem feito? O condomínio tem tentado restringir a locação por temporada. Errado, ele tem que restringir a locação, tem que restringir a hospedagem. Então, ele restringe a locação por temporada, o proprietário vai e fala, juiz, eu posso locar por temporada? O juiz não tem como falar não, porque está na lei. Tá? Então, ele não tem que alterar o RI ou colocar limitações. Ele tem que obter meios de prova para mostrar que aquela locação não é uma locação, é uma hospedagem e assim fica restrita a meios de hospedagem ou ao condomínio alterar uma convenção, se possível, para que aquele local seja um estabelecimento comercial. Tá? Então, o condomínio pode impedir a locação por temporada? Não, a lei permite locação por temporada, ele pode impedir a hospedagem, mas não fazendo justiça com as próprias mãos, através dos meios legais. Ele pode limitar o número de ocupantes? Vimos que sim, ele pode limitar o número de ocupantes. Ele pode privar hóspedes de utilização de área comum? Depende do que tiver na convenção. Normalmente, a convenção traz que a utilização de áreas comuns ficam restritas aos condôminos. Em alguns casos, ele pode trazer um visitante ou 2. O inquilino poderia, em tese, algumas convenções permitem, outras não. Então, a gente precisa verificar o que está na convenção de cada condomínio. O problema é que a piscina daquele prédio residencial, ela está concebida para atender 10, 20, 100 unidades, e não para atender uma rotatividade. Quando você mora no prédio, está calor, nem sempre você vai na piscina. Mas se você está no hotel de férias, fatalmente, o dia que tiver calor, você vai descer e vai para a piscina. Só que a pessoa acha que aquele prédio tem que funcionar como se fosse um hotel, e ele é um prédio residencial. E daí começam os problemas. A portaria pode não receber e entregar chaves? Pode, depende da política do prédio. Se isso ocorrer dentro de um condomínio para a unidade do primeiro andar, para a dona Joana que mora, deve ocorrer também para o hóspede. Você não pode, para o hóspede eu não entrego, mas para o morador eu entrego. É importante que exista uma política única de recebimento e entrega de chaves dentro do condomínio. Posso cobrar taxa para locação por temporada, seja imóvel em São Paulo ou no litoral? Não, não posso. Por que não posso? Porque a Justiça entende que é uma taxa indevida, porque a pessoa tem o direito de locar por temporada o seu imóvel. Ela não tem que pagar mais por isso. Posso inserir cláusula proibitiva na convenção e regimento interno para locação por temporada? Para locação por temporada, não, mas eu posso inserir cláusulas onde
evidenciam ainda mais que aquele prédio tem uma finalidade estritamente residencial e que não serão aceitas práticas restritas de lei específica, como a lei de hospedagem. Como eu devo agir, então, diante desse cenário? O que eu tenho que fazer na qualidade de síndico, gestor, advogado? Eu tenho que soltar um comunicado preventivo com a política do prédio. Então, é importante que eu previna, que eu informe, olha, o condomínio não é permitida a locação por hospedagem, por favor, façam locação das suas unidades com prazos superiores a 90 dias. Se forem realizar conforme lei de temporada, se fizerem de forma constante, vai conotar meio de hospedagem. Multar as unidades que estiverem em desacordo e não quiserem entender esse tipo de política. Aprovar em assembleia limitadores de número de ocupantes e impedimentos de hospedagem, reforçar aquilo que nós estamos falando aqui. Alterar o RI convenção, inserindo cláusulas proibitivas, da mesma forma. E, em último caso, ingresso de uma medida judicial em defesa dos interesses do condomínio para evitar situações como a que eu tive no condomínio, a Amanda teve no condomínio dela. Tá? Por quê? Porque o condomínio, às vezes, acha que isso não vai influir no prédio, mas influi. Entendeu? Isso também, o problema é que existe uma pessoa muito grande incomodada, uma entidade, a entidade hoteleira. Então, se você loca o seu imóvel e não recolhe imposto, uma locação residencial, você também está infringindo a lei. Você também deveria recolher o IR. Quantas vezes a gente vê a pessoa falando, você vai declarar, eu não vou. Mas eu nunca vi uma fiscalização num caso desse. Mas a partir do momento que você faz uma locação que é restrita a meio de hospedagem, quem se interessa, um setor grande, que é o setor hoteleiro, se interessa e vai forçar uma fiscalização. Aí começa o problema. Daí a gente vai discutir, eu como advogado de centenas de condomínios, eu vou discutir que o problema não é do condomínio, é daquela unidade específica que aviltou a legislação, que não respeitou a legislação, mas a legislação dá poderes para que o fiscal faça uma atuação no condomínio e faça uma atuação na unidade, e depois nós vamos discutir legalmente como proteger o condomínio. Tá? Aqui eu tenho o modelo de uma carta que nós estamos soltando para os condomínios, a fim de proteger esses prédios da não realização de hospedagem quando o condomínio é restritamente residencial. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Caso os senhores queiram continuar, nós vamos agora, então, partir para as perguntas. Nós temos aqui a pergunta do João Pereira Oliveira, de Cotia. Ele está aqui pelo YouTube também. Prezado doutor Rodrigo, fale, por favor, sobre locação de chácara em regiões urbana e rural. Como funcionam dentro do Airbnb? Então, acho que a locação de chácaras, alguns imóveis têm características temporárias, né? Você não loca uma chácara a cada 15 dias, né? Então, até relembrando o que eu falei do Silvio Capanema, que essa locação por temporada, ela nasceu inicialmente para que fosse feita em locais de veraneio, em locais de temporada. Então, eu entendo que não seria o caso, seria o exemplo típico de um Airbnb feito de forma regular, porque essas locações normalmente têm períodos maiores e aquela coletividade inteira, via de regra, tem essa mesma intenção de locar essas chácaras para períodos festivos. Perfeito. Um outro colega mencionou, na verdade, acho que a pergunta dele está direcionada talvez até o que significa a sigla. O professor explicou bastante sobre todo o processo, mas ele pergunta assim, Rodrigo Costa perguntou exatamente às 19 horas, você pode dizer o que é Airbnb? É o nome da empresa, é como... Vamos para a próxima pergunta, que a gente já volta para essa. Perfeito, a gente vai pesquisando, tá ok. Ao colega, alguém... ok, vou levar o microfone até você. Tá bom. Doutor Rodrigo, Ângelo. Tudo bom, Ângelo? Na verdade, são duas perguntas em uma, tá? Dentro desse contexto todo que foi explicado hoje, como o CRECE enxerga tudo isso?
seria passível de alguma campanha perante os condomínios, na verdade, perante as administradoras dos condomínios, porque elas são pessoas jurídicas e automaticamente coligadas ao Cresce. A pergunta é excelente. Eu não posso falar em nome do Cresce, Sim. mas eu acho que é uma situação que você alertou. Válida, é importante que o Cresce realmente se manifeste para que possa orientar. Eu desconheço se já existe alguma manifestação, vou até procurar saber, mas seria um caminho bem interessante de atuação para a entidade. Porque eu vi que no término da sua apresentação foi apresentada uma carta que já estava sendo direcionada aos condomínios, né? Como preventiva. E, de repente, o Cresce, de fato, realizar uma campanha com mais força perante as administradoras, talvez surtisse um efeito. Esse comentário é porque o Airbnb, ele, de fato, assim, ele comeu uma fatia do nosso trabalho como intermediadores, né? Claro, não nessas temporadas de curto prazo, de menos de uma semana, mas sim as de 30, 60 dias, foram tiradas de nós, digamos assim. Eu não concordo que eles foram tiradas. Ele atrapalhou, assim como a gente teve aquela transição. Hoje, por exemplo, o Uber convive com os taxistas, né? Sim. Então, nós estamos num mercado tecnológico e as novidades atraem. Logicamente que você vai preferir entrar num site, igual nós temos outros sites também de locações por períodos maiores que concorrem, às vezes, muito mais com a gente do que o próprio Airbnb. Então, você prefere muito mais entrar num site, fazer uma compra eletrônica do que parar o carro e se submeter a uma burocracia. E, nesse caso do Airbnb, também é uma facilidade. Então, no passado, você tinha que descer para pegar um táxi, e você precisava chamar o táxi, daí o táxi podia ser bom ou podia ser ruim, você podia ter troco ou não podia. O que aconteceu? Os taxistas ficaram acomodados por anos, eles se adaptaram. Hoje o táxi tem aplicativo, então o Uber perdeu um pouco a força e regulou. Da mesma forma que eu vejo o Airbnb. Todas essas inovações nos tiram da nossa zona de conforto e a gente cresce. Eu vejo, cresce sem fazer nenhum trocadilho, mas o mercado cresce porque a gente se reúne e as imobiliárias, a gente se reúne constantemente para buscar inovações. Eu tenho certeza e já tenho visto algumas inovações. Então, a gente passa a buscar aplicativos novos e a criar esse tipo de facilidade, mas dentro da legalidade. De qualquer forma, eu insisto, eu acho que o Cresce seria muito interessante uma manifestação ou uma política quanto a isso. Sim, verdade. Emendando a pergunta ainda, não sei se o doutor tem o conhecimento, mas a nível mundo, existe algum país, eu vi que, assim, né, já nas matérias, muitos já estavam em brigas com o Airbnb. Mas existe algum país específico que o Conselho Federal, Nacional, ele conseguiu, de fato, intervir nessa situação? Então, eles têm optado em proibir, porque o setor hoteleiro... Ângelo, né? Ângelo, tem incomodado mais o setor hoteleiro do que os próprios corretores, porque a gente perde uma fatia muito pequena. Quantos de vocês fazem locações por 10, 20, 30 dias? A gente faz, mas não é a parcela da nossa comercialização. Já o setor hoteleiro, ele vive disso, então está esvaziando o setor hoteleiro. Então, existe uma política, eu desconheço algum país que tenha regulado. Eu tenho visto países que ainda não se manifestaram e países que limitam o número de dias. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei de zoneamento permite, por exemplo, você compra uma unidade numa região, isso varia de bairro para bairro, e ali você não pode locar um imóvel por menos de 6 meses. A lei permite que você faça isso. Eu achei o que quer dizer o Airbnb. É uma sigla que em inglês significa Air Bed and Breakfast, colchão inflável e café da manhã. Cama e café. Cama e café, né? Então é bem... Né? Perfeito. Tem mais uma pergunta, doutor, do Santos. Que, aliás, o Santos talvez não esteja conosco hoje aqui, mas o Santos sempre faz pergunta, pode ser ele. De São Paulo mesmo. Boa noite. Parabéns pela palestra, doutor Rodrigo. Caso o corretor de imóveis trabalhar esse tipo de modalidade de locação, como será cobrada a comissão da intermediação?
Então, ele vai precisar discutir isso previamente, porque o que o aplicativo traz é uma proximidade, ele meio que tira o corretor do meio do caminho. Logicamente que devem ter imóveis sendo anunciados ali, não por proprietários, mas por corretores, mas nada impede que ele faça um contrato pessoal com o proprietário. Olha, você vai colocar, você me passa, eu administro. A finalidade desse tipo de aplicativo é, sim, dificultar a transação do corretor, tá? Porque ele traz um caminho direto. Daí, Ângelo, eu entendo que, nesse caso específico, você está infringindo a legislação, porque o imóvel só é o corretor. Mas esses aplicativos também têm uma consultoria jurídica excelente, mas o proprietário pode locar direto, entendeu? Então, é uma situação complicada. Perfeito. Algum outro colega? Quando acessa o aplicativo, ele não entra em contato direto com o proprietário, né? É só através do intermédio do que vai oferecer esse aplicativo, não é assim? Não, você entra em contato, você tem que se cadastrar, você fala com o proprietário, como se você tivesse uma rede social. Você fala direto com ele, você não consegue pegar o telefone, nem ligar para ele. É como se você deixasse um recado para ele no Facebook, ele recebe isso em inbox e vai, e vocês vão conversando, olha, eu tenho disponibilidade, eu não tenho, e depois você avalia. Você fala, olha, eu não fui bem, eu loquei, eu me hospedei, mas eu não gostei, eu não fui bem atendido, a cama não estava limpa, enfim. Igual você faz hoje no aplicativo TripAdvisor, entre outros, em aplicativos hoteleiros. Inclusive, muitos de vocês devem utilizar quando vai no restaurante ou quando vai num hotel. Sim, perfeito. Oi, doutor Rodrigo, meu nome é Celso. Só a título de curiosidade, alguns clientes que eu já conversei, eu estou sentindo que algumas pessoas preferem não fazer mais locações naquele prazo normal, porque a legislação diz aí 30 meses, aquelas coisas. Já tive cliente que falou assim, eu prefiro alugar, mesmo que seja por 10 dias, que a rentabilidade, 10 dias que seja, é muito maior e tem uma rotatividade maior do que ele ficar preso numa locação por 30 meses, com aquela legislação toda. Tem algum número que diz esse tipo de coisa? Não tem um número, Celso, mas... Se é mais rentável ou não? Estou falando na prática, normalmente você triplica o valor da locação. Então, você loca o imóvel por mês por R$2, R$3.000, você consegue oferir R$7, R$8.000. Por quê? Porque você está alocando por dia. Uma coisa é você falar para o teu cliente, olha, é R$2.000 o aluguel, outra coisa é, você quer passar 3 dias, me dá R$600. Por quê? Porque ele vai pagar o R$300 do dia, ele pagaria num hotel. Só que ele vai levar 5 pessoas. Então, ele vai dividir o que parece caro, os 300, ele vai dividir em 5 pessoas. Ele teria pago, ele precisaria de 5 suítes num hotel, se não forem casais, por exemplo. Então, você pega esses 300, você multiplica por... que ele não consiga alocar por 30 dias, mas se ele estiver na Paulista, estiver na Berrini, que ele loque por 20 dias, ele duplica ou triplica o valor de uma locação. E a gente tem muitos condomínios que convivem bem com isso, por mais que avilta a própria legislação. Por quê? Porque o condomínio está numa região que a maioria das pessoas são investidores, então você vai comprar um imóvel do lado do Hospital Sírio-Libanês, na Paulista, aquele predinho de um dormitório. 90% dos proprietários naquele prédio específico compraram para isso. Então, ninguém vai denunciar ninguém, como as locações que a gente sabe que ainda existem, que você liga para o teu inquilino e fala, você vai declarar? Eu não vou declarar. O que está errado. Mas, enquanto não interfere, não atrapalha o sossego, porque não tem ninguém incomodado. A fiscalização não está ali. Então, os condomínios, algumas vezes, fazem. O problema é que está chamando a atenção do setor hoteleiro, porque isso, com certeza, está trazendo uma rentabilidade muito menor para eles, e, em alguns condomínios, tem perturbado o convívio. Eu advogo para diversos condomínios que têm se incomodado. Então, o cara chega às 2 horas da manhã com mala, com criança, dentro de um condomínio residencial, fazendo barulho no elevador, atrapalha aquele morador que está ali dormindo. No hotel tem isolamento acústico, o cara está treinado, coloca o hóspede do outro lado, chegou alguém barulhento, ele sobe rapidinho, enfim, existem técnicas. Um prédio residencial, o porteiro, outro dia, uma síndica me falou assim,
o porteiro estava dormindo e o pessoal reclamava. Daí ela falou assim, Rodrigo, quanto ele ganha é para ele dormir mesmo na portaria. Então, culturalmente, é isso que muitas vezes ocorre num prédio residencial. Daí a pessoa chega, imagina a situação, um estrangeiro ou um morador chegando com mala e o porteiro dormindo e a síndica pensando, ele tem que dormir, porque ele ganha pouco. Imagina, aí começa o problema. E aí começa, dele toca o interfone, não abre, dele é hóspede, ele chuta a porta, porque ele fica com raiva, ele chama a polícia. Estou te falando coisas práticas que eu enfrento no dia a dia. Bom, obrigado, doutor, por essa palestra maravilhosa, mais uma vez. Eu que agradeço. Os colegas ficaram com contato do nosso colega, doutor Rodrigo, e eu tenho certeza que, como sempre, está disposto aí a nos fornecer outras informações. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Obrigado.